A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude recebeu especialistas para falar sobre a necessidade de uma política pública antirracista na infância, em especial nas escolas. Estudiosas de áreas como pedagogia, psicologia e história colaboraram com o debate sobre o racismo na infância e destacaram a escola como um local de repercussão do racismo ao privilegiar a cultura, estética e história branca. Ainda que tenhamos a Lei 10.639, a Lei 11.645, que são leis que vão apontar aí a importância do ensino da história dos povos originários e dos povos africanos e a presença negra no Brasil, a escola ela ainda é um espaço de muita reprodução do racismo. Porque, de modo geral, toda a infância ela é prejudicada quando a diferença ela é tratada como um problema e não como uma categoria de enriquecimento, né, das populações. Então, esses estudos eles vão apontando práticas que acabam por impactar as crianças negras, né, de forma com sentimento de inferioridade racial, intelectual, cultural, um padrão estético que não é considerado na escola como positivo. As especialistas disseram que é importante tratar o racismo como uma violência contra a criança e que, neste aspecto, é preciso rever a forma como o Estatuto da Criança e Adolescente é dirigido às crianças negras, mais com medidas socioeducativas e menos com inclusão social. As crianças negras são pensadas nesse espaço da marginalidade. E isso vem desde a década de 30 em São Paulo. Ser criança negra é destinar-se à carnificina letal dos poderes públicos, é ser apagada e abstraída na generalidade das estratégias políticas educacionais. O impacto que a gente tem hoje do racismo estrutural, ele perpassa toda essa construção do desenvolvimento da criança, né? Só relembrando um pouco sobre o que é a primeira infância, que é o período dos 0 aos 6 anos, esse é um momento onde a gente tem uma janela de crescimento muito maior do que qualquer outro momento da vida. Voluntária em grupo de apoio à adoção, a pedagoga Maria Amélia Miranda atua conscientizando sobre a adoção interracial. Ela fala sobre o mito da democracia racial e como o racismo impacta as crianças, entre outras reflexões. Ela também apresentou um estudo de uma escola comunitária nos Estados Unidos que evidencia como as crianças já são capazes de compreender a desigualdade social e reproduzir o racismo. Dos 4 aos 5 anos, as expressões de preconceito racial já costumam atingir as crianças. Aos 5 anos de idade, crianças negras e latinas, dentro do perfil da pesquisa realizada, não mostraram preferência entre os próprios grupos em relação às brancas. Já as crianças brancas desta idade são fortemente inclinadas em favor da branquitude. Políticas públicas antirracistas foram apontadas como solução para reverter esta violência. Desenvolver políticas públicas que envolvam a família, a escola e a sociedade. Para além da gente pensar em não ser racista, né, que eu acho que é isso, todo mundo sabe que é obrigação, a gente fala sempre da necessidade do antirracismo, né, que é entender que o racismo, da maneira como ele está estruturado dentro da nossa sociedade, ele precisa ser combatido, não ignorado, né. Isso demonstra muito nas falas das participantes, né. Quando a gente está falando de criança, a princípio você não imaginaria que crianças pudessem reproduzir comportamentos racistas, mas reproduzem, né? E se elas reproduzem, a gente precisa trabalhar e, de fato, acho que pensar uma educação antirracista, né? Então, pensar como a formação dessas crianças acontecem na escola, a socialização dessas crianças na escola e, sobretudo, também pensar a formação dos educadores que trabalham com essas crianças dentro desses espaços para construir uma outra sociedade, né, que olhe para as crianças com equidade, para a gente construir uma igualdade na nossa sociedade.